Boa noite. Boa noite. Paz, tudo bem? Amém. Amém? Vamos ficar de pé para a gente começar o nosso culto. Eu quero que você sinta vontade aqui. Amém? Nesse tempo com Deus. E hoje pela manhã eu estava meditando na palavra e o que eu deveria trazer, né? E o Senhor abriu os meus olhos e ressaltou essa palavra. Que, meu Deus, parece que não... Mas enfim, o Senhor sabe, né? Então tá lá em Filipenses 3, do 12 ao 14. O subtítulo é A Corrida do Cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nossa vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo até aqui. Amém? Essa versão é a nova tradução NHTL, que eu gosto de sempre meditar nessa tradução. E eu creio que deve ser porque a maioria de nós aqui já tem uma história, né, com Cristo. E muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida cristã e a gente precisa tomar esse passo, né? Entender que as coisas que ficaram para trás devem ficar para trás e a gente deve prosseguir e avançar para o alvo. Então, irmãos, o nosso alvo é Cristo. Amém? Que cada um de nós possa sentir a presença dele aqui hoje, meditar naquilo que vai ser trazido hoje como palavra. Amém? Que você se sinta coração aberto para estar recebendo essa palavra na noite de hoje. Vou convidar vocês a gente fazer uma oração. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque Tu nos trouxe até aqui, Tu nos direcionou, Senhor, e não foi ao acaso, Senhor. Cada pessoa que está aqui possa ter um coração voluntário, um coração aberto, Senhor, para Te receber, para Te adorar, Senhor. Que seja engrandecido o Teu nome, Pai. Traz em segurança aqueles que estão vindo para cá. Senhor, que Tu traga resposta, Senhor, àqueles que estão buscando resposta nessa noite, Pai. Que Tu seja um refrigério, um bálsamo novo, Senhor, para cada um de nós nessa noite. É o que Te pedimos. Bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nessa primeira música eu quero ver quem é que tá animado, quem é que tá cansado aí. Todo mundo é corrido, gente. Sexta-feira não é fácil, é só pros guerreiros, né? Então agora é hora da gente, vamos despertar quem tá com sono aí. A primeira música é mais agitada e eu conto com vocês para poder estar adorando, cantando junto. Vamos seguir na letra ali, amém? Vamos com palmas. Vamos lá, conta agora.
de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Cante assim, ó, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Amém? É só me passar o frio, ninguém vai com frio mais aí. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele é tão bom que nós temos livre acesso ao Senhor Jesus. Seja onde nós estivermos, nós estamos com o Senhor Jesus. É só chamar o Senhor. Que a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso nós temos que clamar ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou, me trouxe de volta. Gente, desculpa, eu errei a letra. Derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia,
provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. O Senhor sempre cuida de nós, amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Para sempre, Senhor, para sempre o Senhor é adorado. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Santo, santo, Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.
exaltado, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi? Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre me leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Declare, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Declare mais uma vez, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu pra sempre serás, santo, santo pra sempre. Senhor, tu és santo, santo, santo sempre, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz, igreja. Vamos passar para o momento da palavra. Vou fazer uma oração pelo Luiz. Eu só queria falar um negocinho que eu senti. A música falou, não troco a minha comunhão. Que de fato a gente não troca a nossa comunhão com Deus por nada, por ninguém. Que a presença de Deus é o mais valioso que a gente pode ter, amém? Eu vou orar e vou pedir para vocês estenderem as mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco o Luiz diante do teu altar, Pai. Ele é um escolhido do Senhor, Pai. Grande obra o Senhor tem na vida dele, Pai. Então, Deus, eu venho te pedir que o Senhor use poderosamente a vida dele com sabedoria, com autoridade, com poder, com unção, Pai. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra é
mais afiada do que faca de dois gumes, Deus. Então, ela nos faz conhecer o Senhor, nos faz aumentar a nossa fé, nos corrige, nos exorta, Pai. Então, que nós possamos abrir o coração para a Tua palavra, Pai. Que nós possamos entender e praticá-la, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor use o Luiz, Pai, poderosamente, Senhor. Abençoa as crianças também que estão indo ali para a aulinha, Pai. Que nesse momento elas possam aprender um pouco mais do Senhor. Abençoa a Aline, abençoa, Pai, a Lise, que vai estar auxiliando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E fica conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Dá pra ver? Acende a luz pra mim lá, Esther. Por favor. Bom, vamos lá. Gente, boa noite. Deixar as dificuldades de lado, a tristeza de lado. Quantas vezes você fala? Não. Olha que loucura, né? Os 2 últimos cultos, isso aqui estava cheio, bem cheio. Teve gente em pé. E hoje está assim. Curioso que eu recebi uma porção de comunicados essa semana que as coisas não estavam boas, que não consegui vir. E foi tudo junto, assim. Um ligou, depois o outro ligou, daí hoje em cima da hora mais 2, às 7 horas mais 2 ligaram, mais 3 ligaram. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que não vem ninguém? E quando eu comecei a pensar na palavra para hoje, eu queria dar uma sequência em algo que eu tinha começado. A última vez que eu preguei aqui eu falei sobre fé. Só que eu trouxe a fé de uma maneira muito conceitual, para que a gente tenha clareza do que é a fé. E a fé, ela é o princípio básico do cristianismo. Sem fé não existe cristianismo. Simples assim, né? E aí, pensando nisso, eu digo, Senhor, o que a gente pode falar para alimentar essa construção? Para que a nossa fé possa ser sólida em algo real que venha de Ti. E aí, cara, eu me lembrei de uma coisa muito maluca. Eu vou botar um pedacinho, vocês vão lembrar. Vai para mim, Vitor, por favor. Deixa eu me transformar primeiro. Abra o texto de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 12. O 13 vai estar por acaso, só porque ele está no meio do que eu quero falar. E o 14 e 15. Olha que legal. Isso que eu vou falar hoje, gente, todos nós, sem exceção, todos nós, em algum momento da vida, precisamos pedir ou precisamos dar o que nós vamos falar hoje para alguém. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Muitas vezes a gente não entende o que é perdão. Muitas vezes a gente acha que perdoar é um sentimento que brota no nosso coração e aí ele vai ramificando para as áreas da nossa vida e a gente seleciona, porque a gente seleciona, isso é fato, as pessoas que nós vamos perdoar. Isso é bem legal. Nosso coração é seletivo. E é por isso que a Bíblia diz que ele é enganoso. Porque o perdão, ele é para todos. Só que o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão, é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Olha que interessante, Jesus, quando ele vai passar para o povo uma oração modelo, que a gente chama, uma oração que diz, você não sabe como orar, então pega aqui, ó. Isso aqui é um norte, isso aqui é para você ter uma espécie de rumo, você não ficar perdido. E aí ele fala um negocinho aqui, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que loucura. Aqui tem um negócio muito interessante.
perdoa as nossas dívidas. Quem aqui nunca pediu? A gente normalmente eu tiro por mim, na maioria das minhas orações eu começo: Senhor, me perdoa. Se eu tenho falhado, me perdoa. Se eu tenho errado, se eu tenho te desagradado, me perdoa, tem misericórdia, me perdoa. Normalmente a gente já vai embora assim, né? Só que olha o que ele vai dizer: assim como perdoamos os nossos devedores. Olha que interessante. Para quem não sabe, isso aqui é um trecho da oração do Pai Nosso. Eu vou pregar um dia sobre a oração do Pai Nosso. Passa para o versículo 13. Como eu falei, o 13 não vai interessar. Ele aqui é o final da oração do Pai Nosso. Eu vou ler bota ele só para contextualizar. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque o teu reino, poderia agora e para sempre. Amém. Amém. Acabou a oração, certo? Passa para o versículo 14 e 15. Olha, o que acontece? Jesus ensina a oração. Ele faz toda a oração do Pai Nosso, ele explica tudo, beleza? Amém? Amém. Agora tem um detalhe. Tem uma coisinha nesta oração de Pai Nosso, nesta oração modelo, que vocês nunca vão poder falhar. Olha o que ele vai dizer: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso aqui é muito sério. Isso aqui transforma o perdão num mandamento obrigatório para cada um de nós cristãos. Porque a gente está recebendo de Jesus. Aqui não tem ninguém ensinando, não. É só o cara que está ensinando. E ele está dizendo: se vocês perdoarem os homens e as suas ofensas, assim também o vosso Pai vos perdoará. Olha o que Jesus está dizendo. Passa o versículo seguinte. Entretanto, e agora dorme com esse barulho: se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Cristo, quando vai para a cruz, olha que interessante, abre para mim o versículo de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Olha que loucura, como é sério isso que eu estou falando. Há um cenário de morte, há um cenário de revolta de pessoas contra um cara. Esse cara não fez nada. Esse cara era santo, esse cara era puro, e esse cara foi colocado numa situação pelo meu e pelos seus pecados. Esse cara tinha uma finalidade, um objetivo: morrer no nosso lugar. Ele é açoitado, ele é esculachado, cuspido, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele. Eles fazem tudo com ele. Estou ressaltando isso, que esse mês é Páscoa, e da Páscoa, além da ressurreição maravilhosa que todo mundo gosta de falar, tem a sexta-feira, que é onde ele passa por tudo isso, esse sofrimento todo. E apesar dele passar por esse sofrimento todo, olha o que esse versículo vai dizer: apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Vou concluir aqui esse versículo. Entenda bem, nós estamos falando de um cara, de um ser humano, porque Jesus tinha a parte dele humana, porque ele veio em carne, que sentia a mesma dor na pele que eu sinto, que sentia a mesma fome que eu sinto, que no deserto a Bíblia vai dizer, e teve fome. Então ele também tinha necessidades físicas, fisiológicas, ele também tinha sentimentos, ele estava sendo injustiçado, e ainda assim, injustiçado a ponto de morrer por essa injustiça, ele tem a coragem, a audácia de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase também vai ser repetida por Estevão, primeiro mártir da igreja, no livro de Atos. Quando ele vai ser apedrejado, ele vai dizer: Pai, não impute a eles esse pecado. Que seria a mesma coisa que dizer: Pai, perdoa eles por esse pecado. Olha que loucura que nós estamos falando, gente. Você é capaz de perdoar alguém que quer te matar? Vamos ser honestos? A gente não perdoa o vizinho que nos ofende. O problema está em que nós, como cristãos, precisamos e necessitamos
nos igualar a Cristo para honrarmos esse apelido de cristão. Quem era chamado de cristão? Os pequenos cristos, que eram os imitadores de Cristo. Até que todo mundo entendeu o conceito para perdoar, o porquê que no Evangelho é importantíssimo perdoar. Vocês reparam que na oração do Pai Nosso, apesar dela trazer várias vertentes, aqui Jesus vai dar um enfoque maior, é no perdão, condicionando o nosso perdão ao perdão que nós também entregamos. Amém? Então vamos começar. Agora que todo mundo já entendeu o que é, a gente precisa entender que o perdão é importante. Por que a gente precisa perdoar? E por que se a gente não perdoar não é bom? Abre para mim. A importância do perdão vai estar no texto que eu li de Mateus 6, no verso 14 e 15, que é Jesus justificando a oração do Pai Nosso e explicando a importância do perdão, principalmente no verso 15, quando ele disser, pode passar o 15 direto, quando ele disser, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então a importância de você perdoar pecados está associada ao seu perdão. Lembrando de uma coisa, Cristo veio e morreu pelo seu pecado? Sim ou não? Morreu. Isso muda alguma coisa? Se você fizer qualquer coisa, vai mudar o que Cristo fez por você? Em absoluto. Porém, quando você se converte, você muda. O Evangelho de Cristo, se ele não conseguir te mudar, ele é morto na sua vida. Lembra o que a Bíblia vai dizer? A profecia, que eu, na minha opinião, é a palavra, ela tem 3 funções. Vamos lá. Edificar, consolar e exortar. Eu creio que o ensinamento sobre perdão, ele edifica a sua fé, ele te consola em muitos momentos, mas principalmente, ele vai te exortar nas suas atitudes a partir deste momento. Quando você entender a necessidade e a urgência de se aprender a perdoar, você estará sendo exortado pela palavra. Amém? Olha que interessante, até agora eu falei que Jesus trouxe, depois eu vou trazer mais Jesus. Mas olha o que Paulo vai falar em Efésios. Abre para mim o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Paulo, nesse capítulo, ele está ensinando como os cristãos devem agir em alguns pontos. E ele vai ressaltar a questão do perdão de uma maneira muito interessante. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Olha que loucura. A gente começa a achar assim, pô, Jesus falou exatamente isso aqui. Paulo vem e traz para a igreja de Éfeso exatamente isso aqui. Abre Colossenses 13, você vai ver o que Paulo vai falar para a igreja de Colosso. Ele vai repetir exatamente isso aqui. Colossenses 3:13. Olha, zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também proceder. Olha que loucura. Paulo está replicando já para várias igrejas o mesmo ensinamento. É difícil você achar na Bíblia uma passagem, um ensinamento que ele é replicado várias vezes para várias igrejas diferentes. Aqui você vai tirar a importância daquilo que nós estamos falando, o perdão. Coloca para mim. E quando a gente consegue entender, espera um pouquinho que eu não vou trocar o texto agora. Quando a gente consegue entender o poder do perdão, a gente começa a quebrar dentro de nós traumas, raiva, rancor, ira. A gente começa a sair um pouco do lado do vitimismo, que a gente começa a entender que algumas coisas aconteceram, mas se a gente não libera perdão para essas coisas, nós estamos presos a essas coisas. As pessoas que cometeram aquilo para nós, elas estão presas nessas coisas. Então, por isso a importância de você ir lá e pedir perdão, e a importância da pessoa de pedir perdão, você aceitar o perdão da pessoa.
para que ambos se libertem. Senão a gente vai estar preso. A amargura, ela tem um problema muito sério. Alguns médicos, pena que a Aline não está aqui dentro, alguns médicos e alguns psicólogos já entendem que muitas doenças do nosso corpo são psicossomáticas. São coisas que nós internalizamos e não conseguimos liberar. E o perdão, ele é justamente a cura desses sentimentos, dessas dores que a nossa alma tem. Se nós aprendermos a perdoar, elas estarão libertas. Vocês conseguem entender isso? Agora, o que acontece quando a gente não perdoa? Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Abre para mim Hebreus 12:15. Olha que interessante. Se a gente não perdoar, tá? Vigia para que ninguém se exclua da graça. Olha que loucura. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Que nenhuma raiz de mágoa. O que é mágoa, gente? É aquilo que você não perdoa, que vai ganhando corpo e forma dentro de você. A liberdade que o perdão te traz, ele te livra de várias coisas e ele te inclui naquilo que nós chamamos de graça de Deus. Se você se diz cristão e é incapaz de perdoar alguém, deixa eu te contar um segredo: o teu cristianismo não vale de nada. Porque se você é incapaz de perdoar e se você guarda mágoas venenosas, o seu cristianismo não alcança ninguém. Nem a sua vida para ser perdoada e nem é testemunho de vida cristã para ninguém. Amém? Eu falei que hoje ia ser um pouco mais sério, mas agora a gente vai entrar numa coisa legal. Coloca para mim o texto de Mateus 28. Mateus 28, Jesus, ele vai falar bastante sobre perdão. E ele traz o perdão em dois momentos. Primeiro, ele é indagado por Pedro sobre quantas vezes, quando um irmão peca contra nós, nós devemos perdoá-lo. Olha que interessante, começa no 21 e 22, então. Mateus 18, 21 e 22. Olha como é maluca essa pergunta. E se a gente for pensar nela, eu vou tirar o óculos. De óculos eu fico tirando, botando, porque assim, vocês de óculos eu vejo embaçado. Se eu tiro o óculos, aí eu não vejo lá. Eu tiro assim, né? Tem que ter dois, então. Olha só que legal. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Alguns teólogos, eu não sou teólogo, sou só um doido, alguns teólogos vão dizer que o 7, isso é bíblico, é o número da perfeição. E também que 70, biblicamente falando, é uma geração. Então, algumas pessoas vão interpretar dizendo que a gente deve perdoar de forma perfeita toda a geração, toda a vida. Outros vão dizer que a gente deve perdoar 7 vezes 70, 490 anos. Ninguém vive 490 anos. Outros vão dizer que a gente deve perdoar até a 7ª geração, porque alguns pecados no Antigo Testamento eles eram geracionais. O fruto desse pecado era geracional, a punição dele. Então a gente vai encontrar, teologicamente falando, algumas linhas de raciocínio para o que seria 70 vezes 7. Como nós somos leigos, como nós somos ainda aprendizes, o que vale para a gente? A nossa vida de 70 vezes 7 nunca vai alcançar 490 anos. Ou seja, anjo da minha vida, perdoe por toda a vida. O perdão recebido de Cristo foi para toda a sua vida. O perdão que você deve passar para os outros é para toda a vida da pessoa. Vamos entender algo. Eu estou falando de perdão, eu não estou falando de convivência, eu não estou falando de esquecimento. Eu tenho uma cicatriz no ombro. Eu caí de moto quando era moleque e abri um buraco aqui. Essa cicatriz existe até hoje? Sim. Ela dói? Não.
Por que eu estou falando isso? Eu esqueci do meu acidente? Jamais. Eu tenho uma marca para lembrar dele. Quando eu lembro dele, ele me dói mais? Não. E assim é o perdão. Eu fiz uma ferida em alguém. Eu causei uma dor. Mas quando a pessoa me perdoa, não significa que ela abandonou da mente aquela dor. Significa que aquela dor não dói mais. E ela liberou aquele sentimento ruim. Então, quando você perdoa alguém, não significa que você deve botar a pessoa dentro da sua casa de novo para te causar a mesma situação. Mas significa que aquilo que ela te causou não vai mais te fazer sofrer. Entende? Tem gente que vai usar o texto que a Marta usou pela primeira vez em 30 anos numa igreja, que eu escuto, que quando a Marta trouxe o livro de Filemon, tem gente que vai usar, não, mas Paulo falou que tem que receber Filemon de volta, apesar do mal que Filemon causou ao seu Senhor. E que bote Paulo como garantia daquele homem. Só que aí é Paulo, velho. É Paulo e Jesus que têm essa capacidade. Eu não tenho. Eu estou tentando me aproximar, mas ainda estou longe. Então, se eu conseguir perdoar, tirar a mágoa do meu coração, já é um bom começo. Eu estou falando isso, estou falando eu, porque eu sei que cada um de nós tem essa dificuldade. Não seremos hipócritas em momento nenhum das nossas vidas. A gente precisa entender que não é perdoar, não é trazer de volta a pessoa para ela te causar aquele mal de novo. Porque quando você perdoa, você não está mudando o caráter daquela pessoa. Você está extraindo de você aquele sentimento. Entenda a diferença. Não é porque eu perdoei a Paula que a Paula nunca mais vai me causar um dano. Mas, em relação a uma situação criada, não existe mais mágoa, não existe mais rancor. Meu coração está livre e o dela também. Entende que perdão não tem a ver com convivência, mas perdão tem a ver com liberar algo de ruim que existe dentro de você, que está te causando amarguras e dores e pode te levar a uma coisa ruim. E você está sendo contra aquilo que Jesus falava. Todo mundo entendeu? Amém? Só que depois dessa conversa de Jesus com Pedro, explicando a questão de perdoar 70 vezes 7, Jesus, não satisfeito, ele faz uma parábola. Jesus tinha o hábito de ensinar por parábolas. Abre o versículo 31 para mim, Vitor, por favor. Aliás, 21, perdão. 21? Não, 23. Agora vai ser um texto um pouco longo. Eu vou ler do 23 ao 35. Olha que loucura que é essa parábola. Aqui Jesus vai fazer uma comparação. E isso é muito importante da gente entender agora. Quando Jesus vai tratar o perdão com Pedro, e ele vai dizer, Pedro, perdoe 70 vezes 7. Pedro, perdoe por toda a sua vida. Pedro, perdoe todas as situações. Pedro, independente do mal que te causarem, perdoe. Quando a gente perdoa, a gente está falando mais da gente do que do outro. Entenda isso. Se o cristianismo te alcançou, se Cristo mudou a sua natureza, se Cristo mudou a sua vida, você é perdoador. Independente daquilo que o outro te entrega, você devolve amor e você devolve perdão. Porque Cristo mudou a sua natureza. Amém? Amém? Aí olha o que Jesus vai fazer agora. 18. Jesus vai explicar uma parábola. Olha como ele começa. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado. Olha que loucura que ele está fazendo. Ele está dizendo que o reino dos céus, nós podemos fazer uma analogia a essa historinha que ele vai contar. E olha que loucura que é essa historinha. O certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Só um pouquinho, Vitor, volta ali. Perdoou-lhe a dívida. Era uma dívida alta? Sim. Ele conseguiu o perdão dele? Sim. Até aqui tudo bem. Vamos lá, olha que vocês vão achar legal daqui a pouco. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Qual era a primeira dívida? 10.000 talentos.
e agora é uma dívida de 100 denários. Já explico para vocês. Agora, agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Frase parecida com a primeira, né? Continua. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros deles, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial. Lembra que ele começou falando do Rei de Deus? Agora que ele vai concluir falando: assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoares cada um dos seus irmãos. Vamos entender. O que é um talento? Alguns vão dizer que um talento equivalia a 6.000 denários. Então, se a gente tem uma dívida de 10.000 talentos, nós temos 60.000 denários. O que era um denário? Era o equivalente a um dia de trabalho. O senhor trabalhou o dia todo? Um denário. Entenderam? Um tinha uma dívida de 100 denários, um tinha uma dívida de 60.000 denários. Quantos pecados você tem? Um denário? Ou 10.000 talentos? Quantos pecados você já cometeu na sua vida? Do dia que você nasceu, bonitão, nenenzinho, até ali os seus 5, 6, 7 anos, está aí isento. De lá para cá, quantos pecados você já fez? De quanto é a sua dívida? Meu Deus. De quanto é a dívida que Deus te perdoou? Que o rei te perdoou? E aí, quando você descobrir e refletir, que você perceber que alguns talentos de pecado você já teve, e aí você é incapaz de perdoar o cara que fecha o teu carro no trânsito, que cometeu um denário de pecado contra a sua vida. Entende a diferença? Você consegue entender a proporção, a magnitude, a distância absurda que existe entre o pecado que nós recebemos perdão das nossas vidas e o pecado que alguém comete contra a gente? Você já parou para pensar e entender que a cruz perdoou até os pecados que você ainda não cometeu? Que quando você tiver 80 anos e você disser: pai, pequei contra ti, ele vai dizer: estás perdoado, meu filho, porque o teu perdão foi concedido lá na cruz. Glória a Deus. Agora, meu filho, cabeça dura, abençoado de Deus, você não consegue perdoar o seu irmão, seus pais, seus parentes, seus amigos, seu cônjuge. Vou dar um exemplo para vocês. O meu irmão é mais velho do que eu. Há 2 anos atrás, 3, minha família está ali, teve um problema muito sério de saúde, muito grave. Foi internado às pressas lá em São José do Rio Preto na cirurgia. Mas eu não posso afirmar que ele vai sair da sala de cirurgia. Era uma situação muito delicada, muito séria mesmo. E naquele momento, eu estava brigado com meu irmão. Nós tivemos uma briga séria e nós não estávamos nem nos falando. Quando eu recebi a ligação da minha cunhada, ela falou assim: teu irmão está sendo internado às pressas, vai entrar numa cirurgia e o médico disse que não sabe se ele sai dela. E eu falei: estou indo para São Paulo, imediatamente. Combinei com a minha mãe, que estava aqui também. Falei: mãe, vamos para São Paulo. Era uma
salvo engano, uma quarta-feira, estava tendo oração na igreja que eu fazia parte. Eu falei, só um pouquinho. Antes de eu sair, eu preciso ir orar. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, estava tendo aquela galera para oração. Aí a pessoa lá da época, a pastora da época, disse, ai, não, vamos orar. Eu não quero que ninguém ore por mim. Eu não quero que vocês orem por mim. Eu mesmo oro. Só que antes de eu orar, eu quero falar. Eu sou bocudo, né? E eu comecei a falar sobre isso aqui. Sobre perdão. E sobre hipocrisia. O quanto nós, todos nós, eu o maior deles, somos hipócritas. Porque a gente fala tanto do amor de Cristo. E a gente é incapaz de perdoar as pessoas que convivem mais perto conosco. Você trata melhor a relação de perdão com um estranho do que com alguém conhecido. Você tem a capacidade de perdoar uma pessoa que você não conhece e tem muita dificuldade de perdoar o seu cônjuge quando ele erra com você. O seu irmão quando erra com você. E a minha oração naquele dia para a igreja foi, depois de falar sobre hipocrisia e sobre o perdão, foi: Deus, me permita chegar em São Paulo. Eu não sei os seus planos para a vida do meu irmão. Eu não sei se o Senhor vai levar ele. Mas me permita chegar em São Paulo. Porque se eu não conseguir pedir perdão para ele, eu não vou me perdoar. E eu fui daqui até São José do Rio Preto. 11 horas dirigindo. E daqui até São José do Rio Preto, eu fui orando e dizendo: Deus, não me tira a chance de pedir perdão. Eu faço uma promessa para o Senhor aqui hoje. Nunca mais eu vou brigar com ele. Uma das razões da gente ter brigado na época, o meu irmão eu levei para a igreja. E o meu irmão, depois de um tempo, abre ali por favor, depois de um tempo, o meu irmão voltou para Macumba. Eu não sei ao certo qual era a linha dele, se era candomblé, se era umbanda, enfim, quando eu tinha... Mas o meu irmão tinha se desviado, e quando ele se desviou, o problema não era ele ter ido para lá. Eu confesso para vocês, eu não tenho esse problema. O problema era que daquele momento que ele desviou, ele começou a me acusar. A tua Bíblia é machista, porque Jesus é isso, porque é aquilo outro. E ali, dentro daquilo ali, nasceram outras raízes e a briga foi muito feia. Muito feia. Só que quando eu orei, eu cheguei em São Paulo, a gente foi direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse assim: pode subir um de cada vez. Aí a minha mãe assim: eu vou subir. Daí a mulher do meu irmão disse assim: não, Cláudio, só você primeiro. Meu nome é Luiz Cláudio, para quem não sabe. Na minha família ninguém me chama de Luiz, só Cláudio. Cláudio, você sobe primeiro. Eu acho que o teu irmão vai gostar de te ver. Eu subi. Não sabia o que eu ia encontrar. Encontrei meu irmão deitado na maca. Quando eu entrei, o médico entrou. Olha que loucura. O médico entrou e disse assim: André, é o nome do meu irmão, você acredita em Deus? Você acredita em alguma coisa? Ele assim: acredita. Então agradece. Era para você ter morrido 2 vezes hoje. Em 2 momentos. O que te salvou foi o anestesista. O anestesista trocou a anestesia que você ia tomar. E foi o que te salvou. Porque se você não tivesse tomado a anestesia geral, não sei o que lá, eu não entendo muito disso, você teria engasgado com um líquido que voltou, não sei do que, eu não entendo muito bem disso. E você teria provavelmente partido naquele momento. O estômago do meu irmão dobrou, fez um nó e veio parar aqui em cima. Ele tinha um... Como é que é? Hérnia. Isso, ele teve um negócio que, cara, deu uma confusão danada e ficou tudo solto e subiu. Eu não sou médico. Enfim, quando o médico saiu, que eu olhei pro meu irmão, eu falei: Deus é bom. Meu irmão começou a chorar. E ali eu comecei a chorar também. E eu falei: cara, eu vim aqui para te pedir perdão. Não quero mais que a gente brigue. Dele assim: eu quero te pedir perdão e eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Voltei para a igreja semana passada. Meu Deus. Nós ficamos no quarto, pegamos o telefone, 2 idiotas, ele mais chorão, eu macho, não choro. Nós ficamos no quarto, pegamos o telefone e começamos a ligar para os parentes todos que ele tinha brigado. Que ele não tinha brigado comigo,
Tinha sido um negócio meio generalizado assim. E ele começou a ligar para um por um. Eu falei, cara, Deus te deu mais um fôlego de vida, conserta o que está errado. E ele começou a ligar para todo mundo, um por um, e pedindo perdão para todo mundo. Pedindo perdão. E eu falei, cara, Deus, obrigado. Obrigado porque eu pude consertar aquilo que eu precisava, que era o meu erro. Obrigado por ter trazido meu irmão de volta. Obrigado porque ele se conscientizou da necessidade do perdão e pediu perdão para os outros. É muito difícil perdoar, gente. Mas é bom que a gente tenha clareza que perdão não é sentimento. Amém. Que perdão é escolha, é decisão. É bom você entender que seus pais erraram com vocês. Sempre vão errar. Mas eles não erraram de propósito. Seu sogro, sua sogra, sua tia, sua esposa, seus filhos. O problema não está no ato que fazem contra a gente. O problema está que o amor que nós dizemos ter, presta atenção no que eu estou dizendo, não é o que nós temos, é o amor que nós dizemos ter, a fé que nós dizemos professar, não consegue alcançar o nível de perdoar alguém que é próximo da gente. Quando Jesus traz esse ensinamento, e ele vai dizer, assim também o meu Pai Celestial vos fará. Se de todo o coração não perdoardes, você também não será perdoado. Isso é muito sério, gente. Há uma condição explícita no perdão que a gente precisa entender. Tira da cabeça o teu orgulho. Tira da cabeça as tuas verdades absolutas. Tira da cabeça a tua razão. Tira da cabeça que a tua religião é a correta e o outro é um lazarento. Tira da cabeça que você está sempre certo. Tira da cabeça que a sua família está sempre errada. Tira da cabeça, sabe por quê? Porque as nossas construções de valores, elas são individuais. Cada um de nós nasceu e cresceu numa corrente de educação que é diferente do outro. Só que a gente é tão cabeça dura que a gente acredita ali ser a verdade absoluta da nossa vida. E a gente não aceita essas diferenças. E a gente tem dificuldade de entender isso. E com essa dificuldade a gente não consegue conviver de forma pacífica e harmoniosa. Isso só gera problemas. Enquanto que se nós tivermos a humildade de ter um coração perdoador, facilitaria e muito a nossa vida. De novo, a comparação dos 10 talentos para os 100 denários, ela é perfeita. Ela é perfeita. Porque a gente está falando de uma dívida milionária para uma dívida irrisória. Eu sou capaz de obter o perdão dos meus pecados de uma vida inteira, mas eu não sou capaz de perdoar uma pessoa que tropeça comigo uma vez. Até quando a gente vai viver a hipocrisia de um falso cristianismo? Até quando você vai bater no peito e dizer, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu sou incapaz de perdoar uma pessoa que faz um pecado comigo? Lembra o que Jesus falou no final da oração do Pai Nosso? Paulo falou para a igreja de Éfeso. Paulo repete para a igreja de Colossos. O autor de Hebreus repete para a igreja de novo. Todo mundo fala. E a gente não consegue entender. Nós somos tão limitados assim a ponto de selecionar as partes do Evangelho que nós queremos acreditar. A nossa hipocrisia é tamanha que a gente acredita num Evangelho muito. Esse cabe no meu bolso, esse aqui eu quero. Esse preço aqui, isso aqui eu não consigo comprar não. É muito para mim. Perdoar quem me ofendeu é demais para mim. Só que a oração diz, perdoa, Pai, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Mas peraí, Senhor, eu não tenho perdoado. Então só me perdoa, Senhor. Tira essa outra parte aqui que o Senhor botou já para avacalhar. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Porque isso transforma a gente, isso é o que faz a diferença, gente. É assim, ó, isso transforma a gente assim num cristão que negou a si mesmo,
pegou a sua cruz e seguiu a Cristo. Para um cristão de conveniências, não me importa o que os outros acham. Eu vivo o cristianismo que eu acredito. Não me importa o que a Bíblia diz, importa o que eu penso. Não importa o que está explícito na palavra, importa o meu achismo. Certa vez eu discuti com uma pessoa na igreja. Uma família me procurou horrorizada porque eu falei algo que foi muito ofensivo. E eu vou dizer para vocês o meu pecado. Eu disse que a Bíblia não proibia ninguém de beber. Pensa na revolta. Foi apresentar uma queixa contra mim. Chamei as pessoas envolvidas e disse, por favor, venham aqui. Eis aqui a Bíblia. Tinha outros pastores juntos. Pastores, perdoem a minha arrogância. Foi assim a minha conversa. Perdoem a minha arrogância. Agora vocês vão entender como se faz um atendimento. A Bíblia está aqui, ó. Se eu falei alguma coisa errada, está aqui a palavra, me mostra. A pessoa disse assim para mim, é o que eu acho. Eu digo, bom, querida, a diferença entre nós e entre os pastores aqui presentes nessa sala é que vocês estão baseando o achismo de vocês como cristianismo. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou dizendo para vocês aquilo que a palavra diz. Se vocês não querem seguir a palavra e querem viver de achismos, fiquem em paz. Eu te peço perdão. Eu falei para ela, eu te peço perdão e te faço uma promessa. Te peço perdão porque eu estava na sua casa, falei algo que te desagradou. A sua casa é o seu reinado. Se eu te desagradei lá, por isso eu te peço perdão. Mas eu não retiro uma só palavra do que eu disse. Nunca vou retirar. Porque eu não vivo para a sua conveniência. Eu vivo para prestar contas para Cristo. A minha fé é fundamentada naquilo que Ele deixou ensinando. Que Ele deixou para mim aprender. Então eu não estou preocupado com o que os outros acham. Eu estou preocupado em viver a minha convicção de fé que nós falamos no outro culto. Amém? Amém. Então deixa eu te dizer uma coisa. A tua convicção de fé precisa ser baseada em princípios. Nós falamos de fé e fundamentamos a importância da fé. E hoje nós estamos falando de perdão e fundamentando a importância do perdão. Que você saia daqui hoje refletindo sobre o porquê perdoar. Por que eu não perdoo? Quer mais uma coisa? Olha que legal. Deixa eu botar a minha transformação. Coloca para mim Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Gente, se vocês forem pegar o livro de Mateus e vocês forem para as bem-aventuranças, para o Sermão do Monte, vocês vão aprender cada coisa que vocês vão ficar malucos. Vocês vão ver ali o tanto que a gente precisa mudar na vida. É muito sério isso. As igrejas todas têm uma prática. Toda igreja faz isso. Toda igreja tem o seu momento de oferta. Não é verdade? Dízimo e oferta. Algumas igrejas até é um momento mais exacerbado. Elas dão um foco bem grandão, falam bastante sobre isso, usam versículos, e enfim, cada um com seu cada um e está tudo certo. Não é o nosso caso, graças a Deus, mas cada um com seu cada um. Mas Jesus traz uma coisa que eu nunca vi. Eu fiz isso uma vez, numa igreja que eu estava pregando. E as pessoas disseram assim, como assim? Esse cara ficou louco agora. Olha o que Jesus, não sou eu, olha o que Jesus vai dizer. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. É deixa no altar? Não, nem entrega, deixa ali diante, mas não entrega. E primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. Depois você volta e apresenta a tua oferta. Olha o que Jesus está dizendo, gente, presta muita atenção. Bota a primeira parte de novo, o Vitor. Olha aqui, presta muita atenção. Se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aqui está dizendo que você tem alguma coisa contra ele? Não. Jesus está dizendo, ó, se você tiver alguma coisa contra alguém, você vai lá e perdoa? Não, Jesus está dizendo assim, cara, você tem que ser humilde.
E você tem que ter o seu coração renovado e transformado a ponto de, se você sonhar que tem alguém que tem qualquer coisinha contra você, como um bom cristão, você vai se apresentar diante dele e vai resolver essa situação. E se você fez algo para aquela pessoa sem notar, presta atenção, sem notar. Quem aqui nunca magoou alguém sem saber que estava magoando? Eu fui com a Marta num churrasco uma vez. Chegamos lá e eu tô achando que é festa, gente. Cheguei lá, churrascão, eu sou gordo e gosto de churrasco, estava amarradão. E o gauchão lá botou churrasco para todo lado. De repente a esposa dele veio falar comigo. Ela sentou do meu lado e a mulher desabou a chorar. Mas ela chorava, da lágrima descer assim. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? E ela disse para mim assim, ó, um dia eu cheguei para falar contigo e você virou a cara para mim. Eu falei, eu? É. E ela começou a chorar igual uma... Cara, meu Deus. Eu falei, cara, me perdoa. Não fazia a menor ideia que eu tinha causado esse mal. E eu até hoje, eu não lembro do dia que ela está falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que Jesus vai dizer é assim, ei, a pessoa tem algo contra ti e você não sabe, mas se você sabe, vai lá e te conserta, cara. Tenha humildade para pedir perdão. Tenha humildade para perdoar. Às vezes é um mal entendido. Pô, quantas vezes a Marta e eu, um faz alguma coisa para o outro sem notar, no automático, cara. E a pessoa fica magoada. Minha mãe, sem notar, eu falo alguma coisa no automático, meus filhos. Mas gerou uma mágoa. E essa mágoa precisa ser consertada. E Jesus está dizendo que, ei, animal, presta atenção, cabeção. Eu não quero saber do teu dinheiro. Eu quero saber de um coração transformado. Eu não quero saber se você vai bancar isso aqui. Eu quero saber se você vai mudar a sua vida. O que mais importa para Jesus é que o seu coração seja transformado. O que mais importa para Cristo não é se você é generoso com a igreja. O que mais importa para Cristo é se o seu coração é generoso o suficiente a ponto de perdoar e ser perdoado. Sabe por que eu falo de perdoar e ser perdoado? Porque perdoar é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. Mas ser perdoado fere o nosso ego. Porque a gente precisa reconhecer que errou. E a gente às vezes magoa pessoas, e a pessoa vai apresentar um motivo que gerou a mágoa nela, e a gente ainda acha que está certo. Então a gente não precisa ser perdoado. Porque a pessoa diz, eu te perdoo, me perdoa do que eu não te fiz nada. Eu não quero teu perdão, eu não fiz nada para você. Então nós precisamos aprender, não só a pedir perdão, mas a ser perdoado também. Aprender que a gente também magoa pessoas sem intenção e que quando elas liberarem perdão, a gente precisa dizer assim, cara, obrigado por me perdoar. E se eu te ferir, me perdoa também. Eu quero me consertar. A vida, gente, a vida cristã é um processo de transformação eterna. Nenhum de nós, presta muita atenção, nenhum de nós vai chegar ao padrão do ser humano perfeito. Nenhum de nós. Porém, todos nós devemos buscar a nossa santificação diariamente. E para iniciar esse processo de santificação, a fé. Posterior a isso, aprenda a perdoar. Senão, tudo que você diz acreditar é uma farsa, é uma mentira. O Evangelho não se trata daquilo que Deus pode fazer por você. O Evangelho se trata da transformação que pode acontecer em você. Você precisa entender e mudar o seu coração. Amém? Te coloca de pé. Eu ia montar um cenário aqui na frente. Mas hoje, em virtude das faltas que aconteceram, das dificuldades que se apresentaram, a minha ideia ficou de lado.
Mas eu quero te trazer uma reflexão. Todos nós, todos, sem exceção, já magoamos alguém. Todos nós já pecamos a ponto de magoar alguém. E todos nós já fomos magoados por alguém. Todos nós temos alguém que já fez algo contra nós, que nos deixou entristecidos. E que até hoje nós não perdoamos. Lembra que o perdão te liberta de uma cadeia, te liberta de uma prisão de mágoas, cura a sua alma, te impede de somatizar algumas doenças. Você precisa liberar perdão para essas pessoas que talvez nem estejam mais aqui. Tem gente que... Meu pai morreu. Meu pai morreu já, eu era moleque, tinha 15 anos. Eu tenho coisas para consertar com meu pai. Eu tive durante muito tempo. Essa semana eu fiz um post do meu pai, dizendo, já se foram 32 anos. E ele fez muita falta na minha vida. Eu não tive nem a oportunidade de dar tchau. Quanto mais de dizer, pô cara, tu errou comigo nisso, me perdoa nisso, ou eu te perdoo naquilo. Um dia eu fiz essa oração com uma outra pessoa, fazendo a figura simbólica do meu pai. Era a ação que eu queria fazer hoje. Mas eu quero que você entenda assim, ó. Se existe na sua vida alguém que te magoou e você precisa liberar perdão, e às vezes você não liberou, e talvez essa pessoa nem esteja mais aqui, que você ore agora pedindo, ou que você ore agora entregando esse perdão. Libera do teu coração isso que tem te magoado. Libera do teu coração isso que tem te entristecido. Feche os seus olhos. Agora você vai consultar o seu íntimo. Se você precisa pedir perdão para alguém, e você não tem mais o contato dessa pessoa, e você não tem mais como falar com essa pessoa, porque talvez ela nem esteja mais aqui, mas você vai pedir perdão para um Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, sabe onde essa pessoa está, e pode alcançar, e pode entregar esse seu pedido de perdão. Perdoe essas pessoas. E se existe alguém que vocês acham que deve o pedido de perdão para vocês, perdoa antecipado. Você não precisa perdoar só quando alguém te pede perdão. Você pode perdoar antecipadamente e liberar o teu coração dessa dor. Você precisa entender que o perdão é uma decisão que deve ser feita imediatamente. Não depende de você consultar os seus princípios, depende de você efetivar uma ação. Perdão é uma escolha. Escolha perdoar. Escolha perdoar. Coloca agora diante de Deus as pessoas que estão na sua mente, que eu não sei quem são, mas você sabe. Eu não estou pedindo para você me contar. Eu estou dizendo para você ser honesto com o seu coração agora. E perdoa cada um que tem que ser perdoado. E peça perdão para aqueles que precisam receber o seu pedido de perdão. Para as pessoas que você magoou. E o pior, você magoou intencionalmente. Porque a gente magoa pessoas intencionalmente também. Nós usamos palavras, nós fazemos gestos que ferem as pessoas. Peça perdão para aqueles que você precisa pedir perdão. Que quando você tiver a oportunidade, amanhã, pega o telefone, manda um WhatsApp, liga, faz uma chamada de vídeo, eu não sei. Mas vai atrás dessa pessoa, enquanto ela está aqui viva. Faz como eu fiz com meu irmão. Deus, me dá uma chance, só uma chance, de eu consertar aquilo que está errado. Espírito Santo de Deus, toca o meu coração e o coração daquela pessoa, para me perdoar e aceitar o meu pedido de perdão. O importante é que você não deixe isso passar em branco nessa noite. Você vai ter um minutinho aí para fazer a sua oração.
Se você quiser, sentir no coração que precisa que alguém vá orar por você, pode chamar que a gente vai. Mas enquanto o Anderson vai cantar esse louvor, eu quero que você ore. Que você venha à sua memória os nomes das pessoas, faz a relação, faz a lista, não seja hipócrita. Seja sincero com você mesmo, reconheça os seus erros e reconheça aquelas pessoas que também erraram com você e faça uma lista de pedido de perdão e faça uma lista daqueles que você precisa entregar o seu perdão. Liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Senhor, olha a vida dos teus filhos. Senhor, coloca em nós um coração ensinável, Pai. Senhor, faz frutificar na nossa vida a semente que foi lançada hoje, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender a importância do perdão. Traz sobre a vida dos seus filhos, Espírito Santo de Deus, a clareza, Senhor, que eles precisam para entender a importância de se pedir perdão, para entender a importância do perdão nas nossas vidas, para entender que nós somos perdoados de todos os nossos pecados no ato de Cristo, e que nós possamos perdoar as pessoas, Pai, que têm errado contra nós. Pai, obrigado porque Tu perdoaste os nossos 10.000 talentos. A nossa dívida era gigantesca e o Senhor nos ofereceu o Seu perdão. Mas nos ensina a perdoar aqueles que têm apenas um denário de pecado contra nós. E nós potencializamos essa ira, Pai, ao invés de perdoarmos, Senhor.
Obrigado, Pai, por esse dia, por essa palavra, pela vida daqueles que estão aqui, Senhor. Que todos possam sair daqui com um coração perdoador. E que esse perdão possa mudar a vida de cada um de nós. Que o ato de perdoar seja uma frequência em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente, Senhor, cristãos. Que o perdão faça parte do nosso dia a dia, Pai. Das nossas escolhas, das nossas decisões. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, antes das crianças fazerem a apresentação da noite, põe o coisinho da oferta. Nós vamos para o nosso... Hoje a nossa historinha foi sobre Davi. isso, muito bem. Então vamos ler o nosso versículo, tá bom? Davi, porém, disse ao filisteu: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, Tu vens a mim com espada, com lança e escudo. com lança e escudo. Porém eu vou a ti Porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. a quem tens afrontado. 1 Samuel 1 Samuel 17:45. 17:45. Muito bem. Gigante filisteu, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrotou Golias. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão,
nossas mãos em direção à nossa casa, amém? Está encerrando o culto. Obrigada, Aline, mais uma vez. Deus abençoe. Nossa, tá muito lindo. Obrigada, Aline. Obrigada, Esther, que ajudou também. Amém? Deus, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tivemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que ela venha, Senhor, tocar os nossos corações durante a semana, Pai. Que nós possamos, Senhor, liberar o perdão, Senhor, sobre aqueles que nos ofenderam. Em nome de Jesus, que possamos ser rápidos nisso, Senhor, nos constrange mesmo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada casa aqui representada, cada família aqui representada, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, todas as nossas sementes, Senhor, tudo aquilo que a gente tem plantado, Senhor, em oração, Pai. Que Tu venhas regar, Senhor. Que venha, Senhor, multiplicar, Pai, as sementes, Senhor, sobre cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.